Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a me acompanharem em uma pequena reflexão, pequena mesmo, pretendo que seja mais breve possível. Com base, meus irmãos, em Tito, capítulo 1, verso 16. Em Tito 1, verso 16, o apóstolo Paulo, ele escreve sobre algumas pessoas e diz sobre essas pessoas que elas confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então veja que coisa séria Paulo está dizendo aqui sobre essas pessoas. Confessam que conhecem a Deus, provavelmente com os lábios, né? Mas na prática da vida diária o negam, ou negam aquilo que confessam com os lábios. E por isso são abomináveis, são desobedientes e são reprovados para toda a boa obra. Alguns anos atrás, meus irmãos, ficou popularizada no nosso país através de uma personagem de uma das novelas da Rede Globo. E com isso eu não estou endossando aí a prática de assistir novelas, né? Pelo contrário, acho que não deve assistir, mas todo mundo tomou conhecimento dessa frase que foi popularizada por uma personagem de uma dessas novelas. E a frase é a seguinte: não é brinquedo não, hein? Eu acredito que muitos irmãos tomaram conhecimento, conhecem essa frase e talvez falaram muito essa frase. Trata-se de uma frase que pode ser usada em quase todas as situações. Pode ser usada numa situação engraçada, pode ser usada numa situação de uma certa seriedade, pode ser utilizada numa situação de nervosismo, numa situação de dificuldade, em quase todas as situações. Mas o verdadeiro sentido dessa frase, é que determinado objeto não é um brinquedo. Então, assim como eu faço com o meu filho lá em casa, talvez na sua casa também, a criança pega lá um objeto que não é para ser utilizado como brinquedo e começa a brincar com aquele objeto. Daí você vira para ela e diz: ó filho, guarda isso aí no lugar, pega o seu brinquedo, isso aí não é brinquedo não. A gente diz isso. E também, meus irmãos, um outro sentido dessa frase é que determinada situação ou responsabilidade não pode ser encarada como uma brincadeira, não é brinquedo não. Não pode ser encarada como uma brincadeira. Não pode ser encarada irresponsavelmente. Essa situação ou essa responsabilidade não pode ser encarada irresponsavelmente. Assim sendo, meus irmãos, no que diz respeito a nós, os crentes, o relacionamento que nós temos para com Deus, bem como tudo que diz respeito a esse relacionamento, não pode ser assim encarado como se fosse uma brincadeira. Porém, meus irmãos, infelizmente, em todos os tempos, não somente agora, mas em todos os tempos, tem havido aqueles que assim agem, que encaram as coisas de Deus, o relacionamento com Deus, tratam desse relacionamento com Deus e das coisas relacionadas a esse relacionamento com Deus, vivem a sua vida cristã como se estivessem vivendo uma brincadeira e não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhum compromisso sério para com Deus. E é sobre pessoas assim que Paulo diz a Tito: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo, portanto, abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Diante de um texto como esse, meus irmãos, cada um de nós tem que fazer a si mesmo, eu fazer a mim, você fazer a você, a seguinte pergunta: será que de alguma maneira, ainda que não da mesma maneira das pessoas às quais Paulo se referia, mas de alguma maneira eu me encaixo nessas palavras de Paulo? Será que em alguma
prática do meu viver diário eu estou negando aquilo que eu confesso com os meus lábios? Será que em alguma das minhas práticas ou alguma das minhas práticas se constitui em uma negação de Deus a quem eu sirvo ou a quem eu digo servir? E se a resposta, meus irmãos, for sim, se a sua resposta for sim, se eu não estiver, se você não estiver sendo responsável para com Deus, para com o seu relacionamento com Deus, responsável para com as coisas de Deus, para com a igreja de Deus, para com a obra de Deus, então, meu irmão, trate logo de mudar esse quadro, trate logo de arrepender-se, porque a obra de Deus não é brinquedo, não. A obra de Deus não é brinquedo, não. Essa frase, meus irmãos, ela era usada na sua origem em situações engraçadas. E às vezes quando a gente a usa até hoje, porque ficou gravado na nossa memória, né? Essas situações engraçadas, aquilo que a gente diz, um texto que a gente escreve, uma fala que a gente fala, por causa dessa frase, a gente inclui essa frase, pode até parecer engraçado em algum momento, em algum ponto. Apesar que eu acho que não, né? Que nem sempre. Mas às vezes pode parecer para alguém. Então você pode rir, se você quiser. Mas não deixe de meditar na seriedade da verdade contida numa reflexão como essa. Ou nessa reflexão que nós estamos fazendo. Se não em toda a reflexão, pelo menos no verso, pelo menos no versículo. Se você quiser ignorar tudo que eu falei, pode ignorar, mas não ignore aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que há pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Na sua prática da vida diária, agem de uma forma que se constitui uma negação de Deus. E aí então, diante de Deus, se tornam abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que coisa séria, meus irmãos. Espero que não seja assim com nenhum de nós. Até creio que não é assim com nenhum de nós, né? Mas fica aí essa palavra de repreensão para mim, para você, para todos nós, é a palavra de Deus, né? Essa palavra até de incentivo para que a gente seja responsável, para que a gente não trate as coisas de Deus como se fosse brincadeira. E eu termino com Mateus 16, citando para você Mateus 16, versos 24 e 25, onde Jesus diz aos seus discípulos, diz assim, olha, se alguém quiser vir após mim, esse alguém tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar sobre si a sua cruz e então seguir-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, aquele que quiser aproveitar, gozar dos prazeres desse mundo, tudo aquilo que o mundo oferece, eu estou vivendo a minha vida, estou salvando a minha vida, vai terminar por perdê-la, disse Jesus. Mas quem perder a sua vida, ou seja, quem renunciar essas coisas, né, para muitos prazerosas, coisas que o mundo oferece, por amor a Ele, por amor a Jesus, vai estar achando a sua vida. Então, meus irmãos, a vida cristã não é brinquedo, não. Não podemos tratá-la como se fosse uma brincadeira. Nós conhecemos a Deus e nós temos que demonstrar isso através das nossas práticas diárias, sermos obedientes e assim sermos aprovados por Deus para toda a boa obra. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa eficazmente aplicar essa palavra aos nossos corações. Amém.